essa é a interface do programa. Até então, você pode ver que tem as opções, estão semifuncionais, onde se a gente apertar ela dá um retorno. Call, apertei o check, apertei o fold e o rise. O rise é um pouquinho mais trabalhado, ele fala que a entrada precisa ser um número inteiro, já que ele é um trabalho com um valor assim, para tu poder, um valor específico para tu colocar, e aí então ele aceita o comando, que é a especificação de requisitos de software, tradução geral, referências, definições, abreviaturas, arquitetura do programa, premissas de desenvolvimento, requisitos de software, e aqui os requisitos funcionais. No iniciar, apresentar o jogo com 500 fichas para cada jogador, 52 cartas embaralhadas. Conecta ao dock server e informa o resultado. Também habilita as funcionalidades após uma conexão bem sucedida. Então a gente vai para o Start Match, que permite iniciar uma nova partida, envia a solicitação ao dock server e recebe a resposta. Habilitada é apenas o estado inicial do jogo. Então vamos para o Start Round, onde distribui as cartas para cada jogador, cada um só vê as suas, certamente. Distribui Big Blind, Small Blind de forma aleatória, apenas no primeiro round, e habilita o jogador com Small Blind e atualiza a interface. Nos demais rounds, troca o Big Blind e Small Blind entre os jogadores. Então a gente tem uma função meio do jogador, né, das opções que vimos na interface, que é o call, permite ao jogador igualar a aposta do oponente, cobrir a diferença com a ficha do jogador, atualiza as fichas apostadas ao pote, finaliza o round, se for o último lance, e está disponível após um rise do oponente. Então temos o check, que é outra opção que vimos na interface gráfica. Permite ao jogador passar a vez para o oponente, abrir o jogador adversário, finaliza o round, se for o último check consecutivo, e não é disponível após um rise do oponente. Raise, né? Então temos um fold. Outra opção que vimos na interface gráfica. Ela permite ao jogador desistir da rodada, finaliza o round, o jogador que faz o fold perde a rodada. Então temos o Raise. Permite ao jogador aumentar a aposta, retira o valor da aposta das fichas do jogador, adiciona o valor ao pote, atualiza a interface e habilita o jogador adversário. Regras para os valores válidos é maior que a aposta do oponente. Por isso o Rise tem que ser um valor maior. Então, End Round. Ela simula 5 casas na mesa. Se a rodada terminar por fold, o jogador que fez fold perde a rodada. Se a rodada terminar por call, check ou rise, ela adiciona cartas à mesa, 3 ou 1, dependendo da quantidade já presente, habilita o jogador com Small Blind e atualiza a interface. Se forem 5 cartas na mesa, revela as cartas dos jogadores, calcula o vencedor da rodada, a combinação mais forte, divide o pote em caso de empate, Big Blind recebe uma ficha a mais se ímpar, o vencedor da rodada recebe todo o pote, verifica se o jogador atingiu 1000 fichas, que é a vitória na partida, notifica a situação na partida, né, vitória ou derrota, dá aquela update na interface. Se a partida não terminou, ele remove as cartas da mesa e dos jogadores, embaralha o baralho, zera o pote, e atualiza a interface. O iniciar a rodada, né? Start round. Então, receber determinação de início, recebe a notificação de início de partida do dock server, atualiza a interface com as informações recebidas, o receber jogada recebe a jogada do adversário do dock server, a jogada deve ser um lance válido, requisitos de call, check, raise ou fold, né, que são as opções de jogada do jogador. O programa executa o lance e habilita o jogador o local se a partida continuar. Receber notificação de abandono, ele recebe a notificação de abandono do dock server, encerra a partida e notifica o abandono na interface. E os requisitos funcionais são o uso da interface gráfica baseada em Tkinter, o uso do Visual Paradigm para fazer os diagramas, que veremos daqui a pouco, e a interface do programa, da qual já vimos, e temos um exemplo gráfico aqui. Aqui agora a gente viu o diagrama em caso de uso, como vimos nos requisitos funcionais do jogo de poker. O initialize seria o inicializar o programa, né? Start match, start round, as funções as opções de cada do jogador, que são call, check, fold, rise, o end to round, e os requisitos funcionais que são atribuídos mais ao dog actor, o receive start, receive move e o receive down notification para o jogo de rede. No diagrama de classes temos a classe jogador, baralho, cartas, combinações das cartas, a mesa e a interface do jogador. É bem centralizada entre mesa
jogador e a interface do jogador, onde a mesa vai ser feita na composição do jogador, o baralho e as cartas, né? A maior parte das ações vão ser feitas pela classe da mesa. Aqui é uma relação com a interface DOG, né? Mais a questão de jogar online com o DOG, em que o Play Interface, como ele é ele é responsável pela interface gráfica, ele também vai ser responsável por dar os avisos a respeito da notificação do status da conexão do jogo. Diagramas aqui de atividades, temos o StatMatch. O StatMatch ele tem um iniciar aqui e ele geralmente só vai dar o início da partida. Ele vai verificar o status da conexão, ele vai garantir que se o jogador vai iniciar um novo jogo e ele está iniciando e não der uma notificação, e não der uma iniciada como foi previsto para começar, ele vai notificar e vai acabar. Então, esses casos ele só termina o programa e caso consiga funcionar, ele vai inicializar os jogadores e vai definir quem vai começar e o jogo inicia, dando o update da interface gráfica, no qual seria a distribuição de cartas mais adiante. Diagrama de atividades do Receive Move, a gente vai ter a iniciação dos jogadores e aquele que não está no seu turno vai esperar a sua ação. E quando tiver a sua ação feita pelo outro jogador, através do Get Game State, que vai dar o update do interface para notificar o jogador da ação anterior, ele vai dar um movimento ao outro jogador, trocando assim qual jogador vai esperar esperar o turno do outro para fazer sua ação. Sempre validando sua opção de jogo para continuar. O diagrama de atividade do Start Round, ele já vai começar considerando que isso aqui não é o final de uma rodada, vai distribuir a carta entre jogadores e vai verificar se esse é o primeiro round mesmo, assim. E com o primeiro round significa que existe um round do início partida e um round do início de uma rodada de uma partida que já começou. E nesse caso seria o first round phase, de uma partida que já começou e essa não é a primeira rodada. No outro seria a primeira rodada e ali sim ele vai distribuir o Big Blind e o Small Blind. No outro caso ele só inverte, vai começar a inverter para ver quem começa com Big Blind e Small Blind. Então ele vai dar essa update de interface e habilitar o jogador com o Small Blind para fazer sua jogada. Diagrama de atividades do Initialize, temos o Initiate GUI Elements, que são os elementos de interface gráficas. Vai iniciar a mesa e outros elementos do domínio de problema. Vai dar o estado do jogo, vai update, né, vai atualizar a interface gráfica e criar a inicialização com o Dog Actor, né, do servidor de jogo e comunicar o resultado da conexão broadcast, que minha cabeça não conseguiu traduzir agora, mas ele vai criar o resultado dessa conexão. Aqui no diagrama de atividades do end round temos dois óbvios caminhos, ramos aqui, um no qual o jogo não realmente termina, é só o fim da rodada da partida, em que ele vai ficar se precisa adicionar mais uma carta à mesa ou três cartas à mesa. Três cartas à mesa geralmente é um caso em que o jogo acabou de começar. De qualquer forma, ele vai dar o update de interface, mostrando as cartas que foram retiradas. Assim, habilitando o jogador com Small Blind para ver sua jogada. No outro caso, temos o caso de fim de jogo mesmo, que esse é o último de round que terá na partida, e nele o jogador, se der fold, aqui, ele vai verificar o vencedor. Assim, da mesma forma, se tiver 5 cartas na mesa, que é o máximo de cartas que a mesa pode sustentar, sustentar no sentido de retirar para ver a maior combinação que cada jogador tem. Então, ele revela cada jogador, verifica o vencedor e verifica a situação de empate. Independente disso, acabou o round. E aqui o jogador com menos fichas, e o jogador com 1000 fichas, né? Que seria uma vitória total, já leva direto para um fim da partida. Enquanto do outro lado ele vai ainda verificar desta forma tudo para dar um update no interface e finalizar.